Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, como o Senhor é maravilhoso, meu Pai, o Senhor é grandioso. Ah, Deus, se as pessoas soubessem que o caminho para realmente ter uma vida mais saudável, com mais qualidade, é simplesmente ter contato com o Senhor, é buscar o Senhor, é desejar conhecer o Senhor verdadeiramente. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Enquanto existem pessoas, meu Pai, no mundo perdidas, pessoas que estão oferecendo a sua vida para o trabalho, oferecendo a sua vida, meu Pai, ou para o casamento, oferecendo a sua vida para tantas coisas para a sua empresa, oferecendo a sua vida, meu Pai, para tantas coisas que existem na terra. Meu Pai, depois chegam no fim da sua vida, descobrem que isso não foi o suficiente para que eles pudessem ter o que nós temos ao te buscar, ao te adorar, ao colocar o Senhor como primícia, como primeira coisa na nossa vida, ao estar com o teu Espírito Santo na nossa vida. É como a tua palavra diz mesmo: o Senhor nos transportou do reino das trevas para o teu reino. É muito bom, Senhor, ter o Senhor ao nosso lado, ter o teu Espírito Santo, reconhecer o teu Filho como sacrifício por nós, meu Pai. É muito bom, porque esses espíritos, esses pensamentos, esses demônios que atormentam a vida das pessoas no mundo, eles não nos afetam, eles não nos atingem, ele não nos alcança, meu Pai, porque o Senhor nos protege, como diz no teu salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Sim, meu Pai, quando nós decidimos habitar no teu esconderijo, realmente te buscar, ter teu Espírito Santo na nossa vida, ter a tua palavra queimando dentro de nós, estar em comunhão com o Senhor todos os dias, meu Pai, e não deixamos que as coisas das trevas entram na nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos livra das doenças, enfermidades, das pragas que estão vindo sobre o mundo. E o Senhor limpa, trabalha na nossa mente e nos protege. Meu Pai, em nome de Jesus, conforme nós lemos aqui, o Senhor liberou sobre a vida do povo a partir do momento que eles te conheceram, a partir do momento que eles andaram com o Senhor, a partir do momento que eles deram a sua vida para o Senhor e abriram mão da vida deles para viver o que eles queriam. O Senhor deu dons, o Senhor deu capacidade para eles fazerem coisas, meu Pai, que muitas pessoas hoje pagam caro nas faculdades, muitas pessoas gastam fortunas para poder ter acesso, Senhor, e o Senhor deu gratuitamente. E muitas vezes, meu Pai, nós preferimos oferecer a nossa vida, pagar para ter coisas que o Senhor já nos dá de graça. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, abre o entendimento do teu povo. Abre o entendimento do teu povo, Senhor, para que eles possam ter acesso a todas essas maravilhas que o Senhor pode ensinar, que o Senhor pode passar para a gente, que o Senhor, Deus maravilhoso, é muito melhor que qualquer faculdade. O teu Espírito Santo, a tua sabedoria, a tua direção é muito melhor que uma faculdade. Meu Pai, não adianta nada nós frequentarmos uma faculdade sem o teu poder, sem a tua glória, sem a tua direção. Mas se nós estivermos com a tua glória e com a tua direção, ainda que a gente faça qualquer faculdade, Senhor, nós vamos nos sobressair diante das outras pessoas, porque o Senhor libera sobre nós poder, direção. O Senhor nos mostra coisa que nenhum professor pode ensinar. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas, meu Pai, gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão, gastam o seu dinheiro naquilo que não é água, gastam o seu dinheiro, meu Pai, em coisas que não podem resolver a vida deles. Há uma guerra espiritual entre o teu reino e o reino das trevas, onde o reino das trevas cobra para poder fazer coisas para nós e não entrega aquilo que eles prometem, e não recebemos aquilo que eles prometem. Mas as pessoas continuam, meu Pai, continuam pagando, continuam gastando seu dinheiro com essas coisas e não vivendo as coisas. Porém, nós, meu Pai, que te amamos, que te adoramos, que aceitamos estar debaixo do teu reino,
que aceitamos, meu Pai, ser governados pelo Senhor. Basta uma palavra tua e nós vivemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós não dependemos, meu Pai, das trevas, nós não dependemos do que o mundo depende para viver o que eles buscam para viver. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Quer seja financeira, quer seja na área da saúde, quer seja na família, quer seja em qualquer área da nossa vida, meu Pai. O Senhor nos dá uma capacitação, uma qualificação que não vem de homens, que não vem de homens. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, o mais inteligente nas trevas que não te buscam, que não tem comunhão com o Senhor, que não tem compromisso com o teu reino, não se compara àquele que te busca. Mas muitas vezes, meu Pai, a gente não sabe dar valor, a gente não sabe dar valor a tudo que o Senhor faz para a nossa vida. Quantas vezes, meu Pai, eu olho para as pessoas que não têm comunhão com o Senhor e elas vivem em depressão, elas vivem com doenças, elas vivem passando situações na sua vida, meu Pai, afastadas do Senhor. E nós que te buscamos, meu Pai, muitas vezes nem no médico vamos, porque o Teu Espírito Santo nos livra das doenças, o Teu Espírito Santo nos cura todo dia, o Teu Espírito Santo sara as nossas enfermidades, as pisaduras do teu filho que morreu na cruz, sara as nossas enfermidades, meu Pai, e a gente não valoriza. E a gente não valoriza isso. Quer mais e quer mais do Senhor, meu Pai. Deus maravilhoso, até quando o teu povo, Senhor, será cego, cego para tudo que o Senhor faz. Quantas pessoas, meu Pai, estão oferecendo sua vida em troca de dinheiro, em troca de trabalho, não consegue sequer, meu Pai, ter paz, não consegue sequer ter tempo para viver a vida, meu Pai, e usufruir da vida ao teu lado e te buscar e te servir. E nós temos isso, meu Pai, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para te adorar, nós temos tempo para te buscar, nós temos tempo para passar um tempo saudável e ter um dia saudável, Senhor. Mas muitas vezes não valorizamos isso. Muitas vezes nós não valorizamos isso. Quantas vezes nós vemos na política, Senhor, políticos corruptos, adúlteros, prostitutos, que traem suas esposas, traem suas famílias, que roubam descaradamente e pagam o preço por isso com a sua saúde, com a perda de coisas na vida deles. E aí nós que somos justos, meu Pai, que fazemos o que o Senhor pede, que agimos de uma maneira honesta, meu Pai, muitas vezes não valorizamos o que o Senhor faz nos livrando de tudo aquilo que eles vivem. E acabamos tendo inveja dessas pessoas que não vivem te adorando e te buscando. E acabamos tendo inveja e querendo ter aquilo que eles têm, meu Pai. Porque eles passam para as pessoas como se fosse algo bom. Mas por trás, escondido de todo mundo, eles são vazios, são ocos. As doenças entram na sua vida, os tormentos entram na sua vida, porque o diabo cobra o preço por liberar essas coisas. Os espíritos das trevas, meu Pai, os demônios, eles cobram da vida das pessoas por oferecer isso daí. E muitas vezes nós estamos te adorando livre de todas essas malignidades, dessas coisas horríveis que eles vivem. Mas nós não conseguimos, meu Pai, enxergar o que o Senhor está fazendo. Nós não conseguimos ser gratos ao Senhor. E aí começamos a olhar para essas pessoas e invejá-las. E querer ter a vida que elas têm, porque elas pregam uma coisa como se está tudo bem, mas na verdade está tudo mal. É tudo mentira. A máscara cai uma hora, a verdade vem, em nome de Jesus. Estamos vivendo num momento, Senhor, em nosso século, em que o dinheiro se tornou um Deus, em que as pessoas não conseguem viver sem colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. E quantas pessoas são seduzidas pelo dinheiro, meu Pai? Não se contentam em ganhar o suficiente para ter uma vida com qualidade, para ter uma vida saudável ao teu lado, te servir e te adorar. Não, meu Pai, eles querem muito mais e mais e mais e acabam, meu Pai,
vendendo a sua alma para demônios, para espíritos malignos e até mesmo para Satanás. Meu Pai, nós não queremos isso para nós. Nos dá o autodomínio em todas estas áreas. Nós queremos ter o autodomínio para que eles não nos escravize, para que ele não nos leve como cativos, Senhor. Quantos líderes que estavam te adorando e te buscando foram seduzidos por aquilo que os ímpios e as trevas apresentaram para eles. Não pediram para o Senhor a direção para resolver este problema que está acontecendo na terra, onde os ímpios estão dominando os lugares. Eles estão tomando lugares, meu Pai, de destaque na terra e influenciando as pessoas para praticarem obras demoníacas como eles praticam e viverem as mesmas malignidades que eles estão vivendo. Por isso, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, para ter sabedoria, porque estes lugares pertencem ao Senhor, pertencem àqueles que te adoram e te servem, meu Pai. Estes lugares são teus, meu Pai. Devem ser consagrados a ti, para que o Senhor não venha e traga a praga sobre a terra, para que o Senhor não venha e destrua a vida dessas pessoas que estão debaixo das trevas. Por isso, nos ajude, Senhor, nos ajude a libertar eles, a ensinar para eles que existe um caminho de vida, vida em abundância, muito melhor do que eles estão vivendo nesta vida que eles vivem debaixo das trevas, que é um reino de coisas, mas que rouba a vida deles, meu Pai. Senhor, nós queremos entregar na tua mão as nossas vidas, nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa vida, meu Pai. Tudo que nós temos nas tuas mãos, meu Pai. Porque nós sabemos que o Senhor abençoa, que o Senhor prospera, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, o Senhor cuida de tudo que nós consagramos ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor, meu Pai. E me ajuda a cada dia mais a avançar em direção àquilo que o Senhor colocou diante de mim para eu viver o meu propósito. Sim, a minha proposta de vida que o Senhor ofereceu para mim. Me ajuda a cada dia a enxergar, me ajuda a cada dia a ver melhor. Eu não quero ver como o mundo vê, distorcido. Eu quero enxergar claramente tudo isso que o diabo apresenta como sendo bom, meu Pai, mas que na verdade é um engodo, é um laço para roubar a vida das pessoas. Eu quero ter esse discernimento, essa sabedoria, essa visão para entender, meu Pai, que tudo que a gente conquistar na vida, sem ter o Senhor como nosso Deus, Criador dos céus e da terra, se torna maldição. Traz maldição sobre a nossa vida. Porém, tudo aquilo que a gente conquista, Senhor, e coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e adora o Senhor abençoa, o Senhor limpa, o Senhor santifica, e o Senhor vai trabalhando cada dia mais para que nos tornemos sempre melhores. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, libera os dons daqueles que te amam e que te servem, meu Pai, para que a gente possa oferecer no teu reino, para que a gente possa fazer o teu reino avançar e mostrar para os filhos das trevas a diferença daqueles que amam, a diferença daqueles que te buscam. Nós não queremos somente dinheiro, nós não queremos somente um emprego, nós não queremos somente comida, nós queremos somente roupa, meu Pai. Nós queremos a tua presença, nós queremos a vida eterna, nós queremos o teu Espírito Santo ao nosso lado, nós queremos, meu Pai, a cada dia mais ter o Senhor conosco, porque o Senhor conosco, Emanuel, Deus conosco, o Senhor conosco, todas essas coisas se tornam benditas nas nossas mãos, diferente daqueles que não te buscam, que se torna maldita. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos no jejum de Êxodo 30, de 40 dias. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 30. E diz lá assim: E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro os forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados as farás,
de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais fará de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, não oferecerá sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramará sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento. A metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica e gálbamo, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, cada vez que eu leio,
É interessante que o Espírito Santo ministra no meu coração algo novo, além daquilo que ele já ministrou. E isso é bom para nós, porque nós vamos aprendendo mais com o Senhor, nós vamos tendo acesso a mais informações da parte do Senhor. O que Deus falou comigo conforme eu estava meditando aqui, lendo esta palavra, foi o seguinte: foi referente aos dons, à capacidade de realização e as características que Deus realmente derrama sobre a vida de alguém. A capacidade de fazer coisas, de realizar coisas. Deus, o Criador dos céus e da terra, ele possui algo que nós podemos observar aqui na leitura que nós fizemos, é um particular com uma pessoa para que realmente habilite ela para realizar coisas que muitas vezes ela não pensava que tinha. Ela nem sequer imaginava que tinha essas coisas para realizar. Conforme nós podemos ver aqui, Deus falou muito bem, né, com Moisés e deu os detalhes a respeito do altar, do propiciatório, enfim, de todas essas coisas referente ao incenso, né, as especiarias. E o que eu quero chamar a tua atenção para isso? É que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida realmente afastada do Senhor de tal maneira que aquilo que Deus colocou dentro de nós como dom, como capacidade de realização, a gente acaba não vivendo. A gente acaba não vivendo na nossa vida isso. Porque veja bem, Deus, ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida, conforme você pôde ver aqui, conforme a gente foi lendo. Deus deu uma capacidade para Moisés, deu um trabalho, um ofício para Arão e seus filhos. Deus deu capacidade para perfumistas, conforme diz aqui. Naquela época não existia esse negócio de fazer perfumes e assim por diante. E é interessante, o que me chama muita atenção é isso, é que muitas vezes nós nos colocamos para fazer coisas, nós deixamos o nosso próprio eu, nós deixamos a nossa carne, nós deixamos nossa capacidade humana nos dominar e nos dirigir e nos conduzir para viver segundo aquilo que nós achamos melhor. E fazendo isso, nós perdemos muito tempo. Nós perdemos muito tempo andando por nossa própria conta, fazendo o que nós queremos fazer. Muitas vezes nós colocamos no nosso coração: eu gosto tanto de fazer isso, eu gosto tanto de fazer aquilo, eu queria tanto fazer isso. E aí nos colocamos à disposição para fazer, chegamos a fazer até cursos, faculdade, trabalhar na área. Porém, nós fazemos tudo isso apenas porque temos um desejo dentro de nós. Nós não consideramos, nós não avaliamos a importância de buscar ao Criador dos céus e da terra para que ele possa realmente habilitar em nós aquilo que é o propósito dele para a nossa vida. Deus, ele tem planos, ele tem planos. E entenda isso que eu vou te falar, que é muito sério. É algo que você precisa levar muito a sério. Deus, quando ele escreveu a palavra dele, a Bíblia Sagrada, ele escreveu com tudo organizado, com tudo preparado. Ele já tem todo o script, ele já tem todos os personagens, ele já tem todos os modos de agir, os modos operantes e assim por diante. Para todos, dentro daquilo que ele colocou na palavra dele, que ele já tem de planos para a terra, inclusive para o Brasil, para a tua vida, para o teu bairro, para a tua cidade. Deus, ele já tem algo preparado para que tudo concorra e caminhe em direção ao cumprimento da palavra dele que ele escreveu. O que ele está procurando são pessoas que realmente estão dispostas a se colocar em submissão a ele para fazer não o que elas querem, não o que elas gostam,
não o que elas acham que precisam fazer e devem fazer, mas abrir mão do seu eu, do seu querer, da sua vontade e se colocar à disposição de Deus para ser levado e conduzido a fazer e se encaixar dentro desse plano que Deus tem. Isto é, Deus não escolheu as pessoas para participarem daquilo que ele já disse na Bíblia que vai fazer. Ele já escreveu antes mesmo de acontecer o que ele vai fazer na terra. Isso é, quer você aceite, quer você concorde, quer você não aceite, a palavra de Deus vai se cumprir, porque ele mandou escrever e disse que vai cumprir. Ele está zelando pela palavra dele, ele está cuidando da palavra dele. Mas o que Deus precisa? Deus está procurando na terra pessoas que queiram se alistar, que queiram se colocar à disposição, que queiram realmente abrir mão do seu eu para poder viver isso que Deus já tem escrito. E muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus com tanto nosso eu, com tanto nosso querer, com tanta nossa vontade, com tudo aquilo que nós tanto desejamos diante de Deus e não levamos em consideração aquilo que Deus já tem pronto para fazer. Aquilo que Deus já vai fazer, Ele vai realizar. A questão que você deve se perguntar é: eu farei parte de qual personagem dentro de toda essa história que Deus está escrevendo? Porque só existe dois personagens na palavra de Deus. O personagem que se coloca em submissão ao próprio Criador, e ele vai te conduzir, ele vai trabalhar na tua vida, ele vai liberar sobre a tua vida a autoridade e condição necessária para exercer aquilo que ele te deu e propôs para fazer. Esse é o personagem que se submete ao Senhor, que se submete ao Criador, que se submete àquele que escreveu o que ele vai fazer antes mesmo de fazer. E o segundo personagem é aquele que não quer, aquele que não aceita, que não acredita, que não quer de jeito nenhum que um Deus criador dos céus e da terra governe sobre a vida dele. Ele não quer ser submisso. Esse tipo de pessoa vai também ser usado dentro de tudo aquilo que Deus escreveu na palavra dele. Porém, para viver aquilo que Deus colocou na palavra dele de uma maneira horrível, com roubo, com morte, com destruição. Na Bíblia sempre tem aqueles que se colocam ao lado do Senhor, ao lado daquele que criou eles, e eles vivem tudo aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles, dentro do plano de Deus e do reino dele que ele tem. E existem sempre aqueles que não querem, que não aceitam, que não se posicionam e decidem buscar Deus que não existe, Deus criado. Não importa qual lado você escolha, você vai participar de tudo aquilo que Deus já escreveu. Você vai participar porque Deus, quando ele faz algo para toda a raça humana. Ele não faz para uma pessoa separada. Quando Deus convidou os israelitas através de uma aliança para que participassem da oportunidade de se tornar uma nação realmente reconhecida mundialmente, por ter um Deus, criador dos céus e da terra. Quando Deus convidou os israelitas, o povo judeu para isso, ele fez com o propósito de que realmente ele pudesse mostrar para todas as pessoas a diferença que é a obediência a ele. A diferença que é das pessoas que se submetem a ele. E em contrapartida, todos aqueles que não quiseram se abrir e aceitar aquilo que Deus estava fazendo, pagaram o preço por isso, tiveram que dar uma resposta para Deus, tiveram que arcar com as consequências de sua decisão. Então para de achar que se você for alienado, que se você for afastado, se você não se preocupar com as coisas de Deus, se você não quiser as coisas de Deus, que você vai escapar, que você vai deixar de participar desse plano, projeto de Deus que ele já estabeleceu. A despeito da sua decisão, a despeito daquilo que você escolher, você vai acabar sendo enquadrado pelo próprio Deus. A questão que você deve se perguntar é de que lado realmente eu quero ser. Eu quero estar, eu quero ser enquadrado. Eu quero estar enquadrado do lado daqueles que realmente estão contribuindo para que o plano de Deus seja cumprido, para que o reino de Deus seja estabelecido, para que as coisas de Deus, que é a palavra dele, se cumpram na minha vida e à minha volta?
Porque se você fizer isso, com certeza você vai participar de tudo que Deus tem reservado. Porém, se você se rebela, se você não se coloca contra, se você se omite, fala assim, não, eu não vou tomar partido nem do lado bom e não vou tomar partido nem do lado do mal. Vou simplesmente deixar rolar, vou deixar acontecer e quando vier a acontecer, então eu tomo uma decisão. Você está perdendo o seu tempo. Porque quem não é a favor dele acaba sendo contra. Porque você não está fazendo nada, você não está participando, você não está buscando, você não está se posicionando. Você está colocando coisas suas, pessoais, particulares, ou de pessoas que você ama, pessoais, particulares. Você está colocando interesses de pessoas acima do reino de Deus, do governo de Deus. Tudo isso que você está buscando, tudo isso que você está fazendo, o reino de Deus diz que vai estabelecer na terra. Todas as coisas que você tem lutado, tem buscado, tem entregado a tua vida como oferta para essas coisas, Deus já tem no reino dele e muito melhor do que essas que você está buscando. Por isso que Deus nos pede que a gente passe a colocar o reino dele em primeira instância, em primeiro lugar. Primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque quando você faz isso, o teu coração, a tua mente não fica nas outras coisas. Quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, a tua vida, o teu coração, tudo que você tem, o que acontece? Você não consegue fazer com que outra coisa ocupe o lugar que pertence a Deus. E, consequentemente, você começa então a participar do reino de Deus, ainda que não está totalmente estabelecido na terra, de áreas e posições que Deus tem para a tua vida, de cargos e posições que Deus tem para a tua vida, de personagens que Deus tem para essa história que ele já escreveu, você já começa a participar dessas coisas. Deus começa a te colocar para exercer determinados papéis dentro da história que ele já escreveu. É como se fosse um filme, vamos pensar num filme, uma novela, que seja lá o que for, uma série. Existem os personagens ali dentro. E aquele que criou o filme, ele vai encaixar cada personagem dentro do seu papel, para que ele exerça o seu papel. E Deus está te fazendo um convite para você tomar essa decisão voluntariamente de querer participar do reino de Deus, de toda a história que ele já escreveu. Olha que coisa linda que Deus está fazendo. Ele quer te passar todo o script para que você possa realmente viver debaixo desse script e transmitir para as pessoas à sua volta o que realmente é viver debaixo do reino e do governo de Deus. Mas o contrário também acontece. O não posicionamento da tua parte, Deus não deixará você de fora da história. Ainda que você não queira, você não acredite, você não aceite, Deus não deixará você da história. Você fará um papel daqueles que não querem obedecer a Deus. Aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Então entenda, não é a questão de você querer ou não querer participar. A despeito do que você decidir, a despeito do que você tomar a sua decisão aí referente a isso, Deus vai te colocar para exercer um determinado papel. Quando você analisa aqui a história de Êxodo e todos os outros livros escritos na Bíblia, você pode perceber que existem aqueles que se prontificaram a obedecer e a buscar esse Deus Criador e a ouvir a voz dele e fazer aquilo que ele estava pedindo, e existiram aqueles que não quiseram ficar alienados, continuaram nas suas vidas fazendo o que eles queriam e o que eles desejavam, mas eles não deixaram de participar do livro. Eles não deixaram de participar da história que está sendo contada dentro dos livros que você lê. Então não pense você que o fato de você não querer se posicionar, que você vai escapar. Você não vai escapar, você vai acabar sendo encaixado em alguma maneira e de algum jeito em áreas que você vai estar de acordo com a tua vida. Existe o lado do Senhor e existe os que estão contra o Senhor. Não estar ao lado do Senhor é o mesmo que estar ao contra.
Porque você não está fazendo, você não está buscando, você não está se posicionando. Quando você lê aqui essa história, é incrível o que Deus faz. Deus, ele começa primeiro libertando o povo do jugo de uma nação que não queria se submeter a ele. Pense comigo, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou o ser humano, Deus criou tudo o que existe. Aí, de repente, uma nação se levanta para criar o seu próprio Deus, para fazer o que quer da vida deles, para viver da maneira que eles querem. E Deus escolheu uma nação, ainda que ela não entendeu o que Deus estava fazendo, Deus escolheu uma nação para mostrar para nós o que ele está para fazer com aqueles que não querem aceitar a ele. É algo sério, não é brincadeira. Aí Deus mandou então Moisés libertar o povo lá do Egito. Você acha que quando Deus mandou Moisés para libertar o povo do Egito, durante todo esse processo, aqueles que não se sujeitaram e não se submeteram a Deus escaparam? Eles escaparam da mão de Deus? Não escapa, meu querido. Então para de ter essa mentalidade de que se você não fizer nada, de que você não buscar a Deus, você não querer conhecer esse Deus, você ficar aí no teu cantinho, sossegado, que você vai escapar. Você não vai escapar. Porque a ação de Deus, quando ela é feita, ela vem para todos. Sem distinção de religião, sem distinção da tua cultura, da tua crença, do que for que você tenha, não importa o que você faz da tua vida. Quando Deus faz algo, ele faz para todas as raças. Se você não está posicionado, se você não está alienado, você está alienado ali de Deus, você não quer ficar alienado, você quer servir a Deus, você quer conhecer esse Deus, você quer se posicionar diante de Deus, Deus vai te revelar, vai te mostrar o que Ele quer de você, qual é a tua atitude, qual é o teu posicionamento. E com base nisso, você escapará daquilo que Deus realmente está fazendo. Então toda a história da palavra de Deus, ela está se cumprindo. Para quem lê, para quem busca, para quem medita, ele percebe fácil. Ele se antena, ele se conecta com as coisas, ele vê realmente está se cumprindo a palavra de Deus. Porém, a pessoa que está afastada, a pessoa que está alienada, a pessoa que não quer saber de Deus, finge que ama a Deus, mas está buscando os seus próprios interesses, ela não sabe o que está acontecendo, ela nem sabe o que tem que fazer. Mas mesmo assim, ela vai passar por tudo aquilo que Deus está fazendo. Não importa qual seja a tua religião, não importa qual seja a tua crença, não importa qual seja o teu modo de viver, Deus agirá na terra para que a vontade dele seja feita na terra. Deus vai fazer o que ele quer na terra, a despeito de você aceitar ou não. E caso você aceite, você vai receber de Deus direções. Você vai receber de Deus o que ele tem para a tua vida. Se você não aceita, você também vai passar pela situação, você vai passar por aquilo que Deus está fazendo. Porém, você não terá o que Deus tem para a tua vida. Porque você está mais preocupado com as suas coisas. Você está mais preocupado com o que te interessa, com o que é importante para você. E Deus está te chamando a atenção para aquilo que é importante para Ele. Porque depois que Ele estabeleceu o reino na terra, não terá mais volta. Não tem como as pessoas decidirem, falarem, não, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Você passou a vida toda se dedicando aos seus próprios interesses e deixou de Deus de lado. Você precisa entender isso. É impossível você participar daquilo que Deus está fazendo e ter a proteção e a salvação de Deus sem que você tenha contato com esse Deus, sem que você busque esse Deus. Porque, ainda que o teu líder seja uma pessoa que te ame, ainda que a tua igreja seja uma pessoa que te ame e que queira o teu bem, ele não tem condições de te avisar a tempo quando Deus se levanta para fazer algo. Não existe na Terra, nem os meios de comunicação conseguem passar a informação para as pessoas na Terra daquilo que Deus está fazendo. É preciso essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele manda uma mensagem para você no teu espírito automática. Você recebe e ouve a voz de Deus
sem precisar estar conectado à internet, sem precisar ligar uma televisão, sem precisar procurar alguém para poder saber o que Deus vai fazer. Por isso a importância de você compreender no teu coração e no teu espírito que é urgente o teu posicionamento. É algo urgente o que você precisa fazer diante de Deus. Você precisa estar tão conectado com esse teu Deus que te criou, com esse teu Deus maravilhoso, grandioso. Você precisa estar constantemente conectado com Ele, para quando Ele se levantar do trono e começar a fazer algo, você receber do Espírito Santo de Deus a informação necessária para que você escape, para que você tenha livramentos, para que você possa tomar a atitude adequada segundo aquilo que Deus está fazendo. Mas infelizmente hoje nós vemos as religiões tão preocupadas com o fazer coisas, as religiões tão preocupadas com quantidade de membros para sua igreja, as religiões tão preocupadas com tantas coisas, ansiosas pelas coisas da terra, que eles não estão se dando conta de que quando Deus vier, eles não vão ter tempo para sequer avisar os membros da sua igreja. Ou você acha que o teu líder da tua igreja vai conseguir tempo de falar com todos os membros, ainda que ele passe para aqueles que estão debaixo da autoridade dele, cargos abaixo, e esses tenham que passar para o povo? Você acha que vai dar tempo de você tomar um posicionamento e até mesmo ouvir aquilo que eles têm para passar? É evidente que não. Há necessidade de você se posicionar diante daquele que te criou e que te formou, porque ele vai se comunicar com você através do Espírito Santo dele. Ele vai te enviar uma mensagem espiritual. Estou dizendo dessa maneira para você entender melhor. Ele vai se comunicar com o teu espírito, ele vai falar com você e ele vai te avisar: sai desse lugar, vai para ali, faz isso daqui, pensa, age dessa maneira. Deus vai te dar direções exatas e precisas para que você não venha a receber o que Deus está para fazer, porque ele mesmo diz na palavra dele: sai dela, povo meu, porque as pragas que eu lançarei sobre eles acabará atingindo vocês. Aí eu te pergunto, você está no meio de um monte de pessoas que não acreditam em Deus, que não buscam a Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus, e você está alienado, você está desligado, desconectado de Deus. Deus de repente vai fazer algo e você está no meio deles. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Você será pego junto com eles. Porém, se você estiver conectado com teu Deus, se você estiver conectado com teu Deus, pode ter certeza que Deus te enviará um escape, Deus te protegerá, Deus estará ao teu lado e não vai permitir que essas pragas que virão sobre as pessoas que não querem se sujeitar a Ele não te atinja. É como um selo, é como uma marca do próprio Deus. Você recebe uma marca do próprio Deus na tua testa, diz em Apocalipse. E essa marca do próprio Deus na tua testa vai fazer com que os anjos do Senhor que vão trazer as pragas reconheça que você possui essa marca. Essa marca você vai conquistar ela através da tua comunhão com teu Deus, através do teu posicionamento diante do Deus que te criou e te formou. Este é o selo que você deve buscar. Para de ficar brincando de igreja, para de ficar brincando de cultos, para de ficar brincando de achando que você fazendo coisas pode substituir você buscar a Deus, você ter contato com Deus, você começar a se armar das armas espirituais para que você possa realmente travar essa guerra contra aqueles que são contra o próprio Deus. O diabo sabe que ele vai ser destruído. Os demônios sabem que eles vão ser destruídos e consumidos. Porém, muitas vezes, os filhos das trevas que estão debaixo do domínio desses demônios, desses espíritos imundos, eles acham que não estão servindo ao diabo e a demônios. Na cabeça deles, eles acham que eles estão vivendo uma vida sem mexer com ninguém. Estão lá de boa. Eles não entendem que esse modo de vida que eles estão vivendo, alienados do Deus que formou eles, que criou eles, faz com que eles se tornem
escravos. Escravos de demônios e de Satanás. Por isso, em nome de Jesus, pare de achar que você, levando uma vida do jeito que você quer, você vai conseguir vencer o inimigo. Vencer as obras das trevas, você não consegue. Você precisa da autoridade de Deus sobre a tua vida. Você precisa do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você precisa reconhecer a Jesus como sacrifício para a tua vida. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo ao teu lado para que ele te guie, te direcione e você possa viver grandes coisas em nome de Jesus. Você está entendendo? Nós podemos observar aqui que Deus, quando ele teve esse contato com Moisés, e ele falou com Moisés, ele começou a liberar unção para a vida daquele povo. Ele começou a despertar o chamado das pessoas que estavam ali à volta. Antes de conhecer a Deus, o Criador dos céus e da terra, este povo vivia uma vida fazendo o que eles achavam melhor, vivendo do jeito que eles queriam, tomando suas próprias decisões para a sua vida. Eles levavam uma vida afastados do próprio Deus, afastados do Criador. Eles nem sabiam que eram tudo isso que Deus estava revelando para eles. Porém, quando eles tiveram contato com o próprio Criador dos céus e da terra, automaticamente Deus começou a trabalhar junto com eles para que o propósito de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus fosse estabelecida na vida deles. Não fique esperando o fim do mundo. Não fique esperando o apocalipse, não fique esperando a destruição daqueles que não acreditam em Deus para você se posicionar diante de Deus. Deus está te chamando hoje. É hoje, é a partir de agora. Você já perdeu muito tempo. Deus liberou uma unção aqui, uma autoridade sobre a vida deste povo, inclusive para ser perfumista. Naquela época não existia perfumistas. O dom estava dentro de cada um deles. O dom de fazer todos aqueles negócios com o pano, com o tecido, de construir, de fazer com o metal, com ouro, metais preciosos, de fazer todas essas coisas que Deus tinha para a vida deles, estava adormecido na vida do povo. Mas quando o povo se posicionou diante de Deus, quando o povo se colocou diante de Deus, Deus liberou esta autoridade, esta unção, para que eles fizessem coisas extraordinárias, coisas grandiosas. E Deus tinha preparado para eles não só isso, a liberação desta autoridade sobre a vida deles para realizarem coisas, mas para que eles permanecessem com essas coisas na vida dele, através de uma comunhão com o Criador, através de uma sujeição ao Criador, através de uma submissão ao Criador. Deus ia permitir que eles permanecessem usufruindo de todos esses benefícios que Deus estava liberando para a vida deles. Algumas dessas características, desses dons, Deus havia liberado para quem? Para o Egito. Mas o Egito insistiu em adorar deuses criados. Os egípcios, aqueles que adoravam deuses criados, insistiram em seguir por um caminho que Deus havia avisado e alertado eles, através de Moisés, que não ia dar certo. Porque Deus criou todas as coisas para ele ser adorado, para ele ser glorificado. E se você vai atrás de deuses que foram criados por outras pessoas ou de coisas criadas, é evidente que você não vai conseguir escapar da mão daquele que te criou. Não tem como. É impossível. Ah, mas Ronaldo, sabe o que é? Me disseram que se eu pegar isso daqui e começar a adorar, vai resolver minha vida. Não vai. Não vai, porque você está adorando algo criado. Você está buscando e conversando com algo que é criado, não é o teu Criador. Você acha que o teu Criador vai delegar a autoridade dele, o poder dele, a unção dele para algo criado? Para que isso seja um Deus para você? Para que você fale com essa coisa, fale com esse negócio? Nunca, nem para o ser humano Deus permitiu.
Deus, quando levantou Moisés, ele deixava claro para Moisés: eu sou o Senhor, Moisés. Moisés, eu sou o Senhor, não é você. Eu estou te dando esses poderes, eu estou te dando esse dom, eu estou te dando essas capacidades, mas eu sou o Senhor. Enquanto você não entender isso, Moisés, e querer governar sobre o povo, e querer reinar sobre o povo, e querer ter o domínio sobre o povo, você vai passar mal bocado, Moisés. E olha que Moisés era servo de Deus. Moisés estava debaixo da autoridade do próprio Deus. E mesmo assim, Deus deixou claro para ele que ele precisava se submeter a Deus, o Criador, e precisava fazer o povo se sujeitar a Deus. Toda vez que você quer assumir o controle da vida das pessoas, quer ser Deus para as pessoas, você está trazendo problemas para a tua vida. Quando você quer ser Deus para você mesmo e decidir o que você quer para a tua vida, você vai trazer problemas para a tua vida. É simples isso. É muito simples. Não tem complicação. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, o Criador, não vai dividir a glória dele com nada, nem com ninguém. Muito mais com coisas que ele criou. Onde já se viu isso? Deus vai deixar de ser glorificado, deixar de ser adorado, para que você adore algo que ele criou. Ou um morto. Tem gente que consulta até mortos. Meu querido, você precisa despertar para as coisas espirituais e parar de brincar com as coisas de Deus. A vida é muito curta, a vida passa logo. As coisas de Deus são santas e você acha que Deus, que teve tanto trabalho para criar a terra, para criar tudo que existe, ele ia deixar o ser humano abandonado? O ser humano largado, o ser humano fazer o que ele quer da sua vida? Só tem esse pensamento quem não está andando com Deus. Porque se você começar a andar com Deus, você vai ver que ele não te largou, que ele não te abandonou, que ele não deixou você. Se você se posicionar diante de Deus, você vai poder experimentar a presença de Deus na tua vida todo dia. Muitas pessoas na Terra hoje estão vivendo o que estão vivendo, simplesmente sabe por quê? Porque eles abandonaram a Deus e querem que Deus venha servir a eles. E querem que Deus venha buscar eles. E que Deus venha fazer os desejos deles, satisfazer as vontades deles. Aí me pergunta, eu te pergunto para você agora, meu querido, pense comigo, minha querida. Você acha que Deus, que te criou, ele vai se sujeitar a você? Aos teus caprichos e os teus desejos? Evidente que não. Porque se ele fizer isso, você vai passar coisas piores. Porque você não sabe o que você quer para a tua vida. Você não é Deus, você é um ser humano. Com a vida curta. Deus está te chamando para conhecer a Ele, para buscar a Ele e para viver tudo o que Ele tem para fazer na tua vida. Quando você entender isso, o que você ora na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, e se submeter e se sujeitar a isso, seja feita a tua vontade, então você vai ver que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou, que Deus não te largou. Ele só vai te largar e te abandonar quando você começar a querer fazer o que você quer. Quando você começar a achar que você é dono do seu próprio nariz. Quando você começar a achar, como dizem alguns aí, seja mais você, né? Sim, porque tem pessoas que adoram deuses criados e eles dizem, seja mais você. Mas por que eles dizem isso? Porque eles não conhecem o Deus que criou eles. Foi ensinado para eles que eles têm que buscar um Deus criado. E que se eles tiverem boa condição financeira, eles vão escapar do que Deus está para fazer. Porque hoje o mundo vive assim. O mundo vive que se você tiver dinheiro, você é uma pessoa bem-sucedida, você está tudo bem para você. Não se preocupe. Não precisa buscar Deus. Não precisa adorar a Deus. Não precisa colocar a tua vida diante de Deus. Só buscar dinheiro. Vai ganhar dinheiro que tua vida vai ser resolvida. Mas eu te pergunto, como é que o dinheiro pode te livrar da morte, do inferno, da destruição? Como é que o dinheiro pode te livrar de uma doença? Como é que o dinheiro pode te livrar de qualquer situação que somente o Criador pode te livrar? O dinheiro só compra coisas. O dinheiro só compra coisas que Deus já nos deu gratuitamente. Deus, em Gênesis, ele fala claramente, eu vos dou para mantimento essas coisas, em nome de Jesus. Então você precisa entender isso. Você precisa entender isso, que de Deus não se zomba.
De Deus não se zomba. O que você está semeando, você vai colher. Você está semeando coisas espirituais, você está semeando uma adoração a Deus, o teu que te criou, você está semeando realmente uma busca de quem é esse Deus que te criou e te formou, você vai colher tudo que Deus está reservando para você. Mas se você semeia para a carne, você semeia para a sua própria vida, para os seus próprios interesses, você vai colher essas coisas. Para de pôr na tua cabeça que a tua vida se resume somente a ter coisas. As coisas que Deus colocou na terra são nossas, Deus te deu, são nossas de todo ser humano. Foi estabelecido que a pessoa tem que oferecer sua vida como sacrifício ao trabalho para que ela tenha coisas. Aí ela vai, trabalha, oferece sua vida como sacrifício pelas essas coisas, fica velho, pega e gasta esse valor para comprar coisas que Deus já deu para ele. E Deus não quer isso. Deus quer que você busque a Ele em primeiro lugar e Ele vai te dar sabedoria para ter as coisas, sabedoria para conquistar as coisas, sabedoria para não ser escravizado por essas coisas. Tem gente que é escravo do sexo. Tem gente que é escravo de vícios, cigarro, drogas, bebidas alcoólicas. Tem gente que é escravo do trabalho. Ele não consegue ficar sem trabalhar. Ele não consegue, ele tem que ficar 8, 12, até mais horas ali no trabalho. Porque ele acredita na mente dele que foi colocado, que se ele estiver trabalhando, ele está fazendo algo. Mas não está. Você está buscando seus próprios interesses. Você precisa ter um equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio, entender que Deus tem que participar de tudo o que você faz, de tudo o que você deseja, que você quer. Você precisa colocar diante de Deus para que Ele te lapide, para que Ele te limpe, para que Ele coloque na tua mente e no teu coração as coisas certas, para que Ele ajuste a tua vida segundo a vontade dEle e você possa usufruir de todas essas coisas sem que você venha sofrer dano. Você está entendendo? São muitas as situações em que as pessoas põem a sua vida e apostam a sua vida, oferecem sua vida como sacrifício em troca dessas coisas e depois, quando chega no fim, descobrem que isso não levou elas até o Deus que criou elas. Por quê? Porque elas escolheram o que elas queriam. Elas decidiram fazer o que elas queriam. E Deus está aí do teu lado te oferecendo uma proposta muito melhor. Vem me buscar, vem me adorar, vem se encher da minha glória, do meu Espírito Santo, que eu vou te ensinar a como viver uma vida muito melhor do que você está vivendo. E não só isso, eu vou te dar vida eterna através da morte do meu filho na cruz. Então Deus nos oferece diversos benefícios, além disso daí que você está buscando e que Deus vai te dar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, junto com tudo isso, a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor, quando Ele nos dá, ela enriquece, não acrescenta dores. É algo incrível. Deus não quer que você fique rico, milionário. Por quê? Porque você vai ficar rico, gastar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro para ficar gastando, ganhar dinheiro para ficar gastando. Isso é vida? Ganhar dinheiro para ficar comprando coisa? Que vida que é essa? Para que uma pessoa vai querer ficar só trabalhando para ganhar dinheiro e comprar coisa? A vida não se resume só a isso. A vida tem muito mais que isso. Existem muitas outras coisas que Deus quer te mostrar, quer revelar para você, que são boas para a tua vida e que vão fazer bem para a tua vida. Você vai ter uma vida com muito mais saúde, mais saudável, você vai ter uma vida muito melhor diante do teu Deus que te criou. E você vai estar garantindo um passaporte para uma vida eterna que Ele nos promete, através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Mas para isso você precisa buscar o Espírito Santo dEle, você precisa se posicionar diante dele muito mais do que você se posiciona diante das coisas. Experimenta começar a colocar Deus como prioridade na sua vida, e as outras coisas você vai ver como vão ficar mais suaves, vão ficar mais fáceis, você não vai ser seduzido por elas, você não vai ser enganado por elas, você não vai ser escravo dessas coisas, antes você terá o controle e o domínio sobre elas. Porque o Deus que te criou para dominar e não para ser dominado pelas coisas.
e não para ser escravo das coisas, e não para viver dependente dessas coisas. Quantos casamentos muitas vezes são destruídos porque outra pessoa começa a dominar sobre a outra, começa a controlar a outra, começa a dizer que ela é dela, você é minha, você é meu. E aí começa a entrar aqueles espíritos de demônios e destrói o casamento, que os casais não conseguem viver mais juntos. O que é isso? Falta do Espírito Santo de Deus na vida deles. Para entender que a vida que está ao teu lado não é tua. Ela é do Senhor, ela pertence a Deus. Você tem que fazer ela conhecer a Deus. E Deus vai trabalhar na vida dela. Deus vai tratar a vida dela para que ela continue ao teu lado e você ao lado da pessoa também. Quando os dois se posicionam diante de Deus, Deus limpa a vida deles, Deus trabalha a vida deles e eles conseguem ter uma vida mais saudável juntos. Esse sentimento de posse, de que você é meu, de que você é minha. A pessoa às vezes é dominada, ela é dominada por esses sentimentos. Tem gente que sacrificou e ofereceu sua vida para uma empresa. Ele não tem tempo para buscar a Deus, ele não tem tempo para adorar a Deus. Agora eu te pergunto, você acha que Deus vai te criar para você oferecer sua vida para uma empresa, um negócio? Quer seja como dono da empresa ou como empregado dessa empresa? Teria que ser um Deus doido da cabeça, teria que ser um Deus maluco, que cria uma pessoa para que ela ofereça a sua vida agora para o dinheiro, para o trabalho, para um casamento, e não tenha tempo para ele. É evidente que não, Deus quer você perto dele, ele te ama tanto que ele enviou o filho dele. Ele te ama tanto que ele enviou o filho dele para morrer por você. Para quê? Para que você tenha mais contato com ele. Só que o mundo prega que você não deve ter contato com Deus. Você não deve buscar Deus. Você só deve dizer que é religioso. Você deve dizer que você tem uma religião. Você deve dizer que você disso, faz aquilo, faz aquilo. Mas você não precisa ter contato com Deus. Que o teu líder está indo buscar, que é uma mentira também, descarada e sem vergonha. Porque um líder que busca a Deus, ele incentiva todos os seus membros também a terem contato e comunhão com o Deus que criou eles. Então você precisa entender isso no teu coração. Deus te formou para adorar a Ele. Você é uma criação de Deus, uma obra-prima do teu Criador. Ele te ama, Ele quer você do lado dele todo tempo. Ele tem ciúme de você, para você ter uma ideia. Ele quer você todo tempo buscando a Ele, todo tempo falando dEle, todo tempo adorando a Ele, no trabalho, na faculdade, no meio da família, em todos os ambientes. O teu coração tem que queimar pelo Deus que te criou. Faça isso e você vai ver como Ele vai começar a te ajustar, Ele vai começar a te consertar, Ele vai começar a te limpar, Ele vai começar a mostrar para você o que é ter um Deus vivo, um Deus que existe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, como o Senhor é maravilhoso, meu Pai, o Senhor é grandioso. Ah, Deus, se as pessoas soubessem que o caminho para realmente ter uma vida mais saudável, com mais qualidade, é simplesmente ter contato com o Senhor, é buscar o Senhor, é desejar conhecer o Senhor verdadeiramente. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Enquanto existem pessoas, meu Pai, no mundo perdidas, pessoas que estão oferecendo a sua vida para o trabalho, oferecendo a sua vida, meu Pai, ou para o casamento, oferecendo a sua vida para tantas coisas, para a sua empresa, oferecendo a sua vida, meu Pai, para tantas coisas que existem na terra. Meu Pai, depois chegam no fim da sua vida, descobrem que isso não foi o suficiente para que eles pudessem ter o que nós temos ao te buscar, ao te adorar, ao colocar o Senhor como primícia, como primeira coisa na nossa vida, ao estar com o teu Espírito Santo na nossa vida. É como a tua palavra diz mesmo, o Senhor nos transportou do reino das trevas para o teu reino. É muito bom, Senhor, ter o Senhor ao nosso lado, ter o teu Espírito Santo, reconhecer o teu Filho como sacrifício por nós, meu Pai. É muito bom, porque esses espíritos, esses pensamentos, esses demônios que atormentam a vida das pessoas no mundo, eles não nos afetam. Eles não nos atingem, ele não nos alcança, meu Pai, porque o Senhor nos protege, como diz no teu salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente.
Sim, meu Pai, quando nós decidimos habitar no teu esconderijo, realmente te buscar, ter teu Espírito Santo na nossa vida, ter a tua palavra queimando dentro de nós, estar em comunhão com o Senhor todos os dias, meu Pai, e não deixamos que as coisas das trevas entram na nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos livra das doenças, enfermidades, das pragas que estão vindo sobre o mundo. E o Senhor limpa, trabalha na nossa mente e nos protege. Meu Pai, em nome de Jesus, conforme nós lemos aqui, o Senhor liberou sobre a vida do povo a partir do momento que eles te conheceram, a partir do momento que eles andaram com o Senhor, a partir do momento que eles deram a sua vida para o Senhor e abriram mão da vida deles para viver o que eles queriam. O Senhor deu dons, o Senhor deu capacidade para eles fazerem coisas, meu Pai, que muitas pessoas hoje pagam caro nas faculdades, muitas pessoas gastam fortunas para poder ter acesso, Senhor. E o Senhor deu gratuitamente. E muitas vezes, meu Pai, nós preferimos oferecer a nossa vida, pagar para ter coisas que o Senhor já nos dá de graça. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, abre o entendimento do teu povo. Abre o entendimento do teu povo, Senhor, para que eles possam ter acesso a todas essas maravilhas que o Senhor pode ensinar, que o Senhor pode passar para a gente, que o Senhor, Deus maravilhoso, é muito melhor que qualquer faculdade. O teu Espírito Santo, a tua sabedoria, a tua direção é muito melhor que uma faculdade. Meu Pai, não adianta nada nós frequentarmos uma faculdade sem o teu poder, sem a tua glória, sem a tua direção. Mas se nós estivermos com a tua glória e com a tua direção, ainda que a gente faça qualquer faculdade, Senhor, nós vamos nos sobressair diante das outras pessoas, porque o Senhor libera sobre nós poder, direção. O Senhor nos mostra coisa que nenhum professor pode ensinar. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas, meu Pai, gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão, gastam o seu dinheiro naquilo que não é água, gastam o seu dinheiro, meu Pai, em coisas que não podem resolver a vida deles. Há uma guerra espiritual entre o teu reino e o reino das trevas, onde o reino das trevas cobra para poder fazer coisas para nós e não entrega aquilo que eles prometem, e não recebemos aquilo que eles prometem. Mas as pessoas continuam, meu Pai, continuam pagando, continuam gastando o seu dinheiro com essas coisas e não vivendo as coisas. Porém, nós, meu Pai, que te amamos, que te adoramos, que aceitamos estar debaixo do teu reino, que aceitamos, meu Pai, ser governados pelo Senhor. Basta uma palavra tua e nós vivemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós não dependemos, meu Pai, das trevas, nós não dependemos do que o mundo depende para viver o que eles buscam para viver. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Quer seja financeira, quer seja na área da saúde, quer seja na família, quer seja em qualquer área da nossa vida, meu Pai. O Senhor nos dá uma capacitação, uma qualificação que não vem de homens, que não vem de homens. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, o mais inteligente nas trevas que não te buscam, que não tem comunhão com o Senhor, que não tem compromisso com o teu reino, não se compara àquele que te busca. Mas muitas vezes, meu Pai, a gente não sabe dar valor, a gente não sabe dar valor a tudo que o Senhor faz para a nossa vida. Quantas vezes, meu Pai, eu olho para as pessoas que não têm comunhão com o Senhor e elas vivem em depressão, elas vivem com doenças, elas vivem passando situações na sua vida, meu Pai, afastadas do Senhor. E nós que te buscamos, meu Pai, muitas vezes nem no médico vamos, porque o Teu Espírito Santo nos livra das doenças, o Teu Espírito Santo nos cura todo dia, o Teu Espírito Santo sara as nossas enfermidades, as pisaduras do teu filho que morreu na cruz, sara as nossas enfermidades, meu Pai, e a gente não valoriza. E a gente não valoriza isso. Quer mais e quer mais do Senhor, meu Pai. Deus maravilhoso, até quando o teu povo, Senhor, será cego, cego para tudo que o Senhor faz. Quantas pessoas, meu Pai, estão oferecendo sua vida em troca de dinheiro,
em troca de trabalho, não consegue sequer, meu Pai, ter paz, não consegue sequer ter tempo para viver a vida, meu Pai, e usufruir da vida ao teu lado e te buscar e te servir. E nós temos isso, meu Pai, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para te adorar, nós temos tempo para te buscar, nós temos tempo para passar um tempo saudável e ter um dia saudável, Senhor. Mas muitas vezes não valorizamos isso. Muitas vezes nós não valorizamos isso. Quantas vezes nós vemos na política, Senhor, políticos corruptos, adúlteros, prostitutos, que traem suas esposas, traem suas famílias, que roubam descaradamente e pagam o preço por isso com a sua saúde, com a perda de coisas na vida deles. E aí nós que somos justos, meu Pai, que fazemos o que o Senhor pede, que agimos de uma maneira honesta, meu Pai, muitas vezes não valorizamos o que o Senhor faz nos livrando de tudo aquilo que eles vivem. E acabamos tendo inveja dessas pessoas que não vivem te adorando e te buscando. E acabamos tendo inveja e querendo ter aquilo que eles têm, meu Pai. Porque eles passam para as pessoas como se fosse algo bom. Mas por trás, escondido de todo mundo, eles são vazios, são ocos. As doenças entram na sua vida, os tormentos entram na sua vida, porque o diabo cobra o preço por liberar essas coisas. Os espíritos das trevas, meu Pai, os demônios, eles cobram da vida das pessoas por oferecer isso daí. E muitas vezes nós estamos te adorando, livre de todas essas malignidades, dessas coisas horríveis que eles vivem. Mas nós não conseguimos, meu Pai, enxergar o que o Senhor está fazendo. Nós não conseguimos ser gratos ao Senhor. E aí começamos a olhar para essas pessoas e invejá-las. E querer ter a vida que elas têm, porque elas pregam uma coisa como se está tudo bem, mas na verdade está tudo mal. É tudo mentira. A máscara cai uma hora, a verdade vem, em nome de Jesus. Estamos vivendo num momento, Senhor, em nosso século, em que o dinheiro se tornou um Deus, em que as pessoas não conseguem viver sem colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. E quantas pessoas são seduzidas pelo dinheiro, meu Pai, não se contentam em ganhar o suficiente para ter uma vida com qualidade, para ter uma vida saudável ao teu lado, te servir e te adorar. Não, meu Pai, eles querem muito mais e mais e mais e acabam, meu Pai, vendendo a sua alma para demônios, para espíritos malignos e até mesmo para Satanás. Meu Pai, nós não queremos isso para nós. Nos dá o autodomínio em todas estas áreas. Nós queremos ter o autodomínio para que eles não nos escravize, para que ele não nos leve como cativos, Senhor. Quantos líderes que estavam te adorando e te buscando foram seduzidos por aquilo que os ímpios e as trevas apresentaram para eles. Não pediram para o Senhor a direção para resolver este problema que está acontecendo na terra, onde os ímpios estão dominando os lugares. Eles estão tomando lugares, meu Pai, de destaque na terra e influenciando as pessoas para praticarem obras demoníacas como eles praticam e viverem as mesmas malignidades que eles estão vivendo. Por isso, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, para ter sabedoria, porque estes lugares pertencem ao Senhor, pertencem àqueles que te adoram e te servem, meu Pai. Estes lugares são teus, meu Pai. Devem ser consagrados a ti, para que o Senhor não venha e traga a praga sobre a terra, para que o Senhor não venha e destrua a vida dessas pessoas que estão debaixo das trevas. Por isso, nos ajude, Senhor, nos ajude a libertar eles, a ensinar para eles que existe um caminho de vida, vida em abundância, muito melhor do que eles estão vivendo nesta vida que eles vivem debaixo das trevas, que é um reino de coisas, mas que rouba a vida deles, meu Pai. Senhor, nós queremos entregar na tua mão as nossas vidas, nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa vida, meu Pai. Tudo que nós temos nas tuas mãos, meu Pai. Porque nós sabemos que o Senhor abençoa, que o Senhor prospera, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, o Senhor cuida de tudo que nós consagramos ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor, meu Pai.
e me ajuda a cada dia mais a avançar em direção àquilo que o Senhor colocou diante de mim para eu viver o meu propósito. Sim, a minha proposta de vida que o Senhor ofereceu para mim. Me ajuda a cada dia a enxergar, me ajuda a cada dia a ver melhor. Eu não quero ver como o mundo vê, distorcido. Eu quero enxergar claramente tudo isso que o diabo apresenta como sendo bom, meu Pai, mas que na verdade é um engodo, é um laço para roubar a vida das pessoas. Eu quero ter esse discernimento, essa sabedoria, essa visão para entender, meu Pai, que tudo que a gente conquistar na vida, sem ter o Senhor como nosso Deus, Criador dos céus e da terra, se torna maldição. Traz maldição sobre a nossa vida. Porém, tudo aquilo que a gente conquista, Senhor, e coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e adora o Senhor abençoa, o Senhor limpa, o Senhor santifica, e o Senhor vai trabalhando cada dia mais para que nos tornemos sempre melhores. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, libera os dons daqueles que te amam e que te servem, meu Pai, para que a gente possa oferecer no teu reino, para que a gente possa fazer o teu reino avançar e mostrar para os filhos das trevas a diferença daqueles que amam, a diferença daqueles que te buscam. Nós não queremos somente dinheiro, nós não queremos somente um emprego, nós não queremos somente comida, não queremos somente roupa, meu Pai. Nós queremos a tua presença, nós queremos a vida eterna, nós queremos o teu Espírito Santo ao nosso lado, nós queremos, meu Pai, a cada dia mais ter o Senhor conosco, porque o Senhor conosco, Emanuel, Deus conosco, o Senhor conosco, todas essas coisas se tornam benditas nas nossas mãos, diferente daqueles que não te buscam, que se torna maldita. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.